A menininha tem 6 aninhos de idade. É linda como toda criança, com seus cachinhos castanhos e as covinhas no rosto angelical. Mas aparenta timidez e tristeza, incompatíveis com sua habitual alegria, sempre demonstrada pelo risinho cristalino. Questionada pela mãe, a menininha se cala. Diante da insistência, acaba por falar. O tio disse que eu não posso contar a ninguém. Contar o quê? Nada. Com muito carinho e às vezes somente com ajuda profissional, a menininha finalmente revela que o tio, geralmente alguém próximo da família, abusou sexualmente. A criança se sente amedrontada e até pensa que tudo é culpa dela. Na verdade, foi mais uma vítima de um predador sexual ou pedófilo criminoso. Casos como este, e muitos piores que este, infelizmente são muito mais comuns do que pensamos. A apuração disse, porque sempre envolve constrangimento da vítima, que muitas vezes passa por toda a vida sem revelar o abuso que sofreu, por vergonha ou por medo das habituais ameaças dos abusadores sexuais. Estima-se que menos de 10% dos abusos sexuais são relatados às autoridades. Hoje em dia, a pedofilia, principalmente na internet, movimenta mais dinheiro que o tráfico de drogas. Revista Marie Claire, edição de novembro de 2008. Em locais onde a pobreza e a falta de instrução imperam, é comum vermos crianças vendidas para o uso sexual de adultos depravados. Mães que levam as filhas, crianças e adolescentes à prostituição. Agenciamento de crianças a partir dos 5 anos de idade para o prazer sexual de pedófilos criminosos. Leilão de crianças e virgens, bordéis no interior da Amazônia. Estrangeiros que vêm ao Brasil para turismo sexual. Entretanto, o abuso sexual acontece em todas as classes, credos e níveis intelectuais. Há casos em São Paulo de médicos que abusavam de pacientes, líderes religiosos que abusavam de seus fiéis, pais de santos que usam de sua posição para manter relação sexual com meninos e meninas. E assim vai. Tem um site chamado Todos contra a Pedofilia, www.todoscontrapedofilia.com.br. Tem um número também onde você pode estar ligando. Denuncie. Disque Denúncia, número 100, e o outro número é 181, 100 ou 181. Disque Denúncia. Eu acho que não tem... a gente acaba escutando muitos casos de violência na televisão, na internet, mas esse assunto realmente eu tenho certeza que mexe com você, mexe comigo. Por que mexe comigo? Porque me remete ao meu passado. E eu pensei muito em gravar um vídeo que falasse a respeito disso, porque isso, quando eu lembro, acaba, eu não digo me deixando com raiva, eu não tenho rancor, mas eu lembro de uma época que eu não conseguia me defender. E isso aconteceu comigo quando eu tinha 3 para 4 anos de idade. E como diz aqui na história dessa garotinha, sempre alguém da família, ou alguém próximo à família. E abuso sexual, gente, é crime. Deixa marcas. E como foi falado também, muitas vezes a criança, ela se sente culpada. Como essa criança vai falar para o pai, ou para a mãe, ou para alguém, se de repente surge uma ameaça? Não conte, se eu te conto. Se você contar, você vai apanhar,
porque você vai ser feio, porque isso é vergonhoso. Então você tem que ficar quieto, ou seja, você fica acuado, né? Ou seja, você também acaba se tornando vítima de você mesmo, porque você não consegue, você se sente o maior culpado de tudo aquilo que está acontecendo. Então, se isso aconteceu com você, olha bem, não se sinta culpado. Tenta ter coragem para denunciar essa pessoa ou estas pessoas, não sei. E se você estiver assistindo, eu não sei onde eu possa estar chegando agora, mas se esse vídeo estiver chegando nesse nosso cantão aí, ó, do nosso país, onde acontece esse comércio ilegal de crianças, de adolescentes, onde tem todo o direito de brincar, de se divertir, de sonhar, de buscar alegria, de buscar pessoas que possam confiar, heróis, mas heróis de verdade, acabam que perdendo esse período tão mágico e tão encantador que é a infância, por pessoas covardes, pessoas que se dizem homens e muitas vezes mulheres também, que acabam ou tentam destruir a coisa mais preciosa, que é a inocência de uma criança. Como que pode alguém ter a capacidade, né, de fazer esse tipo de maldição? Porque para mim é uma maldição que a pessoa carrega para o resto da vida. Muitos conseguem, graças a Deus e graças a pais que observam, conseguem ajuda, apoio médico, de um psicólogo, de um profissional mesmo. Mas você, pai, você, mãe, você tem que observar como o seu filho está. Às vezes eu sei que o seu dia a dia, o trabalho, os afazeres acabam que, né, tirando a sua atenção, mas observa o seu filho. Observa com quem você deixa seu filho. É muito importante, é sério isso. Não tenha vergonha de você olhar e falar: eu já sofri um abuso e eu tô aqui para tentar combater esse crime. Como? Não sei. Você é que sabe a maneira que você vai ajudar. E se você está sofrendo agora, criança, pode ter criança assistindo agora. Se você estiver assistindo e estiver sofrendo algum tipo de abuso, não tenha medo, denuncie. O número é 100 ou 181. E todos, gente, contra a pedofilia. Não se deixe levar também por esses amigos que muitas vezes você acaba conhecendo na internet. E não dê corda também para pessoas que colocam a idade, né, de 15, 16, começou a conversar, né, ou começou com assuntos estranhos, corta. Diga não à pedofilia. Não tenha medo de denunciar, não tenha medo de se abrir. Você só vai ter ajuda se você conseguir expor o que está acontecendo. Eu sei que é difícil, eu sei porque eu passei por isso, e eu sei o quanto é constrangedor. Tá bom? Então não se esqueça, todos contra a pedofilia. É complicado gravar um vídeo falando sobre isso, porque ele é um assunto muito assim amplo. Eu poderia ficar aqui falando horas com você, mas não dá. Mas eu venho aqui compartilhar algo que aconteceu comigo lá atrás, e eu tenho certeza que aconteceu, pode ter acontecido com você. Não se sinta culpado, não se sinta sujo, não se sinta único. E nós sabemos que nós não somos os únicos, mas vamos lutar todos contra a pedofilia, todos. Não deixe seu filho com qualquer um. Observa seu sobrinho, observa seu coleguinha, mas ajuda. Não deixa que ninguém estrague esse momento e o futuro de uma criança, de uma adolescente. Criança e adolescente, toda criança, como todos falam, tem direito a brincar, a estudar, a educação, e não passar por essa humilhação, né, de se sentir um objeto, um brinquedinho na mão de covardes. Tá bom? Então eu conto com vocês, denuncie.
Disca aí se você vê ou souber de algum caso assim. 100 ou 181 e entra no site Todos contra a Pedofilia. Vamos combater esse mal, essa doença que muitas vezes está na sua cara e você não percebe. Abraços e até a próxima.